Olha, eu devo dizer que essa sequência que tivemos em Chainsaw Man, além de ter sido incrível, ela foi realmente intensa. Conflitos escalonando cada vez mais, situações muito pesadas, mas no meio de todo esse cenário, a obra acabou trazendo um território bem fértil para certas teorias. Algo que vai além do fato de que possivelmente o Pochita vai acabar vomitando diversos demônios e diversos conceitos. Já que, né, remover a audição do universo de Chainsaw Man não é algo tão benéfico assim para a obra. Mas hoje eu quero me atentar a algo que cada vez mais vem fazendo sentido. Que é o fato de que sim, o Fujimoto escondeu a verdadeira natureza do demônio da motosserra durante todo esse tempo. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu preciso dar um salve nesse inscrito que me trouxe essa teoria diversas vezes, inclusive tanto aqui no canal quanto em outras redes sociais. Eu vi que essa teoria também estava sendo circulada na fanbase gringa, mas de certo modo eu conheci ela através desse inscrito. Então, muitíssimo obrigado pelo comentário, por compartilhar essa ideia. E o outro ponto que eu preciso vir aqui trazer para vocês é o fato de que eu não fui muito atrás das opiniões das pessoas sobre essa teoria. Eu não quis formular uma opinião a partir de textos de pessoas explicando essa teoria. De certo modo, eu prefiro parar, refletir sobre uma ideia base e acabar formulando as minhas próprias teorias. E quando eu vi que a teoria estava ganhando cada vez mais força, eu realmente me blindei para não pegar tantas explicações, para poder vir aqui e trazer a minha opinião sincera sobre tudo isso. Fez sentido para vocês? Eu acho que sim, né? Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre a ideia de que o Pochita na realidade não é o demônio da motosserra. Sendo muito sincero, eu sinto que todos nós, quando estávamos lendo a parte 1 de Chainsaw Man, sentimos uma certa estranheza quando entendemos o verdadeiro poder do Pochita. Já que, né, o demônio da motosserra ter esse poder de apagar um nome, a existência de um conceito, é algo muito interessante, mas minimamente estranho quando partimos da ideia de que é apenas o demônio da motosserra. Os dois últimos arcos da parte 1 são tão frenéticos que no fim acabamos ignorando essa estranheza, apenas a aceitando. Mas é aí que a parte 2 chega. A nova parte de Chainsaw Man não vem aqui apenas para desenvolver cada vez mais seus personagens. O universo da obra está constantemente em expansão. Conceitos já introduzidos agora são aprofundados, trazendo assim, obviamente, novos conceitos e novas ameaças. Às vezes você pode achar que a parte 2 é lenta, mas o que é mais importante disso tudo é que essa parte ela é simplesmente vital para a obra. Mas enfim, no meio de tantos desenvolvimentos, chegamos no capítulo 170. O capítulo, além de trazer toda essa tragédia no final dele, ele também levanta uma das maiores pistas sobre o Chainsaw Man. No meio da conversa entre Balen e Denji, o Balen levanta a ideia de que, na realidade, as motosserras não serviam apenas para cortar madeira. Ele segue uma hipótese de que na realidade existiram diversas outras formas de utilizar a motosserra, mas como Chainsaw Man acabou apagando diversos conceitos, o único uso evidente seria de cortar madeira. Eu lembro que quando eu li isso a primeira vez, eu achei estranho essa fala. Aqui temos pela primeira vez um confronto direto sobre a ideia da motosserra, trazendo agora uma estranheza potencializada, trazendo aquele questionamento: para que a motosserra poderia ter sido utilizada anteriormente? E bom, pode parecer muito desconexo da nossa realidade. Eu mesmo demorei um pouco para realmente acreditar nisso, mas de fato existem confirmações que a primeira motosserra foi criada para auxiliar no processo de parto. Obviamente é uma motosserra bem menor das convencionais. A mesma havia sido inventada então no século XVIII por John Aitken e James Jeffrey. E seu uso estaria girando em torno do procedimento que é chamado de sinfisiotomia. O que quer dizer isso? Esse processo é uma seção cirúrgica bem no pubis da mulher, para de certo modo facilitar o parto natural, já que em alguns momentos a fisionomia do bebê acabava dificultando muito esse parto. Então é nesse contexto que entra essa motosserra criada por esses dois médicos. A ideia era criar um instrumento que fosse capaz de cortar certas cartilagens e também algumas partes dos ossos dessa região da pelvis, facilitando assim esse parto. E obviamente, considerando todo o contexto dessa época,
esse fazia um procedimento muito doloroso. Vou deixar todos os textos, tá, que eu li aqui na descrição para vocês se aprofundarem mais nisso, caso se interessem. E ao sabermos dessa curiosidade, o contexto de toda a obra de Chainsaw Man pode mudar completamente. Se partimos da ideia de que o demônio da motosserra na realidade está ligado com o nascimento, o poder do mesmo de conseguir apagar para sempre um conceito de algo a qual ele consome ganha muito mais sentido. O nascimento de uma criação, de uma descoberta, da origem de um ser vivo, se relaciona diretamente com esse ato de nomear algo. Pode parecer exagero, mas toda essa ideia de darmos nome a algo é um ato extremamente poderoso e muito simbólico. Para se apagar todo o conceito da existência, primeiro deve-se apagar o seu nome. Com essa breve introdução, é aqui que a gente volta lá para a conversa do anjo e do Aki. O anjo que traz a informação de que, aparentemente, quando os demônios morrem no inferno, eles nascem aqui no mundo real. E quando morrem aqui, obviamente, vão para o inferno. Desse modo, sempre vivendo um eterno ciclo de ressurreição. Contudo, mesmo vivenciando esse ciclo, os demônios não conseguem carregar lembranças do inferno, ou seja, de sua vida passada. E o anjo até mesmo usa essa grande aspas aqui. Quando Aki questiona se ele não consegue lembrar, ele responde com: por acaso consegue se lembrar de quando estava no útero de sua mãe, evidenciando toda essa ideia de nascimento e ressurreição. Mas o grande ponto disso tudo é o fato de que todos os demônios, sem exceção, lembram do som da motosserra antes de morrerem lá no inferno. Quando eu li isso pela primeira vez, a ideia imediata que veio em mente foi a ideia óbvia de que, todos os demônios possuem muito medo do Pochita. E dessa forma, ouvir esse barulho teria um efeito de traumas em torno do motosserra, o medo de deixar de existir. Porém, quando olhamos para essa nova perspectiva, o som da motosserra poderia relacionar diretamente com a passagem da vida daquele demônio, o sinal de uma nova vida surgindo. E obviamente, vida e morte são ideias que andam sempre juntas. Ideias que se complementam. Essa conversa sim fortalece essa ideia de que o Pochita é o demônio do nascimento, ou da vida, mas com certeza eu acho que o indício mais forte que temos aqui é o próprio design do Chainsaw Man preto. Vimos esse detalhe desde a parte 1, mas com certeza eu acho que todo mundo começou a ficar mais atento recentemente a esse detalhe. Quando temos essa transformação aqui, um dos principais detalhes são essas tripas que acabam enforcando o próprio Chainsaw Man preto. Porém, toda essa ideia aqui visualmente remete muito a um cordão umbilical. E eu sinto que isso foi mais evidenciado nesses últimos capítulos, a qual a gente teve até esse passo a passo da transformação aqui. Pô, se estamos falando do demônio da vida, obviamente que a sua verdadeira forma deveria fazer alusão a esse detalhe tão vital para nós seres humanos. Mas por que esse enforcamento? Aqui eu sinto que temos dois palpites. O primeiro deles estaria ligado mais ao emocional do Denji. O gatilho para essa transformação, para o personagem simplesmente quebrar por completo, teve relação direta com o enfrentamento da realidade de que, no fim, ele que matou seu pai. Mesmo tendo sido uma ação de sobrevivência, esse acontecimento ainda persegue o Denji. Então esse enforcamento que acontece na transformação poderia estar relacionado a esse imaginário envolvendo tudo que aconteceu com seu pai, misturando algo que o machuca até hoje com o escapismo que um dia ele criou, que seu pai se matou. Enfim, poderia ter sim essa relação. Porém, eu sinto que o mais plausível aqui é a referência desse detalhe com a ideia de que muitas vezes pode sim acontecer do feto ser prejudicado com o próprio cordão umbilical. Por certas movimentações dentro do útero de sua mãe, o cordão umbilical de fato pode envolver o bebê, podendo trazer problemas para o desenvolvimento desse bebê quando nascer, ou até mesmo a sua morte, resultando nesse estado natimorto. Sim, tudo isso é muito pesado, mas eu sinto que essa ideia é tão coerente quando olhamos para essa ideia de demônio do nascimento ou da vida, pois sinto que traz uma mensagem bem impactante e crua sobre um lado cruel e grosseiro da vida. E novamente, vida e morte andam lado a lado. E olha que dá pra gente ir ainda mais longe. Podemos colocar toda a situação do Denji, principalmente inicialmente da obra, como uma criança que perdeu muito. Uma criança que, para o cálculo geral das coisas, é simplesmente descartável. Sem contar que esse detalhe brutal no design do Chainsaw Man preto poderia até mesmo carregar toda a culpa que Denji sente. Certo, sobre toda essa teoria,
Temos um design para o Chainsaw Man preto que traz sim essa ideia do demônio da vida ou do nascimento. Temos um poder que agora faz muito mais sentido do que apenas ser por causa do demônio da motosserra. E ainda temos um relato de um demônio, na realidade de vários, que pode confirmar a natureza do Pochita relacionada à vida. Seria o Pochita, então, o principal pilar para toda a vida desses demônios. Mas, juntando tudo isso, faz sentido a existência de um demônio da vida ou do nascimento? E aqui a gente entra numa discussão que eu simplesmente amo que essa obra traz. Eu simplesmente acho incrível o quanto Fujimoto consegue trabalhar seus conceitos aqui. Em muitos momentos, ele não se prende a apenas trazer algo literal. E com toda certeza, um dos melhores exemplos disso que eu tô querendo dizer é a própria existência da Makima. Eu acho muito irado essa personagem ter relação direta com controle. É algo tão enriquecedor para a obra. A arma é um objeto poderoso que traz medo a inúmeras pessoas. Mas e o controle? O controle é vital para a vida dos seres humanos. E obviamente é algo que dá medo. Se você perde o controle, pode ser o fim. Se alguém toma o controle para oprimir alguém, pode ser o fim. Qualquer tipo de objeto que pode ameaçar uma vida está relacionado com controle. Olha como é interessante quando o Fujimoto foca em sentidos conceituais e não apenas literais. E isso também vem acontecendo com o Demônio do Fogo. Então, sim, faz muito sentido existir um Demônio da Vida. Não só porque o autor já está acostumado a trazer esse tipo de narrativa, mas também pela ideia de que é inevitável. Se há a morte, há a vida. Se há a vida, há medo de perdê-la. E mesmo sendo o nosso bem mais precioso, não vivemos em uma utopia a qual todos nós temos vidas excelentes, podendo sim trazer esse medo. E o medo também pode vir para o lado de não conseguir corresponder todas as suas expectativas durante a sua vida. Enfim, na minha concepção, isso faz muito sentido. Talvez o uso da motosserra seja um recurso a qual esse demônio se escora para conseguir ser cada vez mais impactante, mais chamativo, mais ameaçador. E sinto que outro fato que fecha com chave de ouro toda essa teoria se relaciona com alguém que eu acabei de citar, com a nossa detestável e amada Makima. Estamos tratando do demônio do controle. Qual seria o maior alvo para esse demônio? Obviamente, controlar a própria vida. O próprio fluxo de vida, podendo assim controlar quais coisas deveriam existir e quais coisas não deveriam existir. O demônio do controle ser extremamente fanático pelo demônio da vida faz ainda mais sentido que a ideia da Makima ser fascinada principalmente pelo poder do Pochita. O sentido prático e literal é esse mesmo, mas novamente o Fujimoto gosta de explorar ainda mais os conceitos. Então sim, faz mais sentido o controle ser fascinado pela vida. Algo que juntamente com a morte se tornam os maiores alvos desse controle. Realmente o Pochita esconde muitos mistérios e estamos longe de encerrar essa conversa. E pode ter certeza, quando a gente parte dessa ideia e revisitamos a obra, vem surgindo cada vez mais novas ideias. Sério, a gente poderia estar citando aqui o fato da Fame pontuar que o Chainsaw Man não seria capaz de derrotar a morte, já que é algo que faz muito sentido. Afinal de contas, a morte é algo natural à vida, e a vida não consegue impedir isso, pelo menos até então. Poderíamos ir para a indagação que Yoshida tem com Denji, poderíamos até mesmo ressignificar o combustível que os demônios precisam para sobreviver, que é essa absorção do sangue, e o Chainsaw Man ser um motor, ser uma motosserra, poderia fazer referência a isso também. A batalha contra o demônio da eternidade fica ainda mais interessante quando olhamos por essa ótica. A ideia do Denji não poder viver a sua própria vida, possuindo a sua liberdade e os seus momentos bons, ganha ainda mais peso quando a gente parte para essa ideia. Enfim, como eu já disse, a gente pode ficar aqui falando inúmeras ideias, possibilidades. Essa é a graça, né, de teorizar sobre alguma obra que a gente gosta tanto. E sinceramente, aqui temos muitos pontos bem válidos, o que me faz crer que de fato essa teoria não está completamente errada. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer envolvendo o Chainsaw Man preto, de verdade mesmo. Mas é isso, eu espero que de coração vocês tenham gostado desse vídeo e obviamente dessa teoria, que ressalto mais uma vez, eu não sou o inventor dessa teoria, eu vi essa teoria sendo comentada tanto na fanbase gringa como aqui também, então eu nem sei realmente quem criou ela. Mas, de fato, é realmente uma teoria muito interessante. Obviamente que eu conheci um pouco dela por conta das teorias,
mas eu realmente vim aqui para tentar trazer minha visão acerca disso, sem necessariamente ficar preso a explicações já feitas. E é isso, deixem aí seus comentários sobre o vídeo, sobre a teoria. Não se esqueçam de avaliar e também compartilhar esse vídeo. Meu muito obrigado por toda a atenção que vocês depositam para esse canal e também comigo. Vocês simplesmente são incríveis, já falei isso várias vezes, vou repetir várias vezes também. Preciso vir aqui agradecer mais uma vez nossos membros do canal. Muito obrigado mesmo por essa disposição de vocês em ajudar diretamente o canal. E é isso, espero vocês na próxima e